Libertação. Autoexplicação. Época 14 de julho de 2001. Como há um só articulista que escreve habitualmente contra o socialismo na imprensa de circulação nacional, e como o peculiar conceito socialista de democracia exige que não haja nenhum, todos os artifícios da difamação, as ameaças, da chacota à afetação de silêncio superior já foram tentados para persuadir esse a mudar de assunto. A última moda é adulá-lo, elogiar-lhe o estilo, lamber-lhe o ego até o total amolecimento de seu juízo crítico e então, quando ele está indefeso e derretido num mar de lisonja, lançar-lhe a queima-roupa a insinuação fatal: desista. Sugestão análoga às vezes vem de pessoas boas, sem nenhuma intenção perversa. É no olhar e no tom que se discerne nas outras o intuito de calar o articulista. Infelizmente esse articulista sou eu. Digo infelizmente porque com outro o ardil talvez funcionasse. Já comigo não tem a menor chance, sendo eu uma alma impérvia e coriácea, sem outra ambição na vida senão de fazer exatamente o que tem feito. Os senhores, falo de meus aduladores interesseiros e não dos demais leitores, é claro, não têm a menor ideia de como é bom para um sujeito que ajudou a construir uma mentira na juventude poder desmontá-la na maturidade, tijolo a tijolo, com a meticulosidade sádica do demolidor que não se contenta em derrubar paredes, mas quer ir até o último fundamento, arrancar a última pedrinha do alicerce e deixar o terreno limpo e nu como antes do início da construção. Poder fazer isso é uma libertação, um alívio, uma antecipação terrena da paz eterna. Nada do que os senhores possam me oferecer vale isso. Nada. Muito menos a lisonja, que é a mais instável e inflacionada das moedas. Mas não pensem que, quando falo em libertação, me refiro ao arrependimento, no sentido moral do termo. A libertação de que falo não é só moral, é existencial, é ontológica. É descobrir e provar diariamente que a vida humana não tem de ser um teatrinho de papelão, que pode ser integralmente real, que um homem pode passar do auto-engano e da farsa interior a uma existência de verdade, como Pinóquio deixou de ser um boneco para se tornar menino de carne e osso. Nessas circunstâncias, repito Oscar Wilde, dizer a verdade é mais que um dever, é um prazer. Mais que um prazer, é uma autêntica exaltação da alma, que ao descer da ilusão aos fatos, descobre pela primeira vez a dimensão da altura e da profundidade, a estatura real do espírito. É uma descida que é ascensão, se me entendem. Mas não entendem não. Pessoas como os senhores não concebem o abandono das ilusões, senão muito estereotipicamente, como a troca dos belos ideais de juventude pelo realismo cru e egoísta da maturidade. Não vendo que nesses ideais há de pura vaidade e soberba, de pura volúpia de poder camuflado em belas palavras, não podem compreender o que há de legítimo idealismo no sacrifício maduro da mentira juvenil. Aqueles que, abandonando o socialismo, caíram na amargura cética ou no oportunismo cínico, não o abandonaram verdadeiramente. São seus escravos e hão de sê-lo eternamente. Cultuam-no em imagem invertida, vendo ainda nele o bem e lamentando apenas que seja um bem impossível, aderem à realidade como quem, após longa resistência, cede a uma tentação aviltante. Deixam o socialismo como quem trai um Deus sem cessar de amá-lo. Esses não entenderam nada. O socialismo nunca foi um Deus ou um ideal. Foi uma mentira demoníaca e uma exploração da fatuidade das multidões. Abandoná-lo não é perder um ideal, é reconquistar a vida, a alma, o sentido do dever e a dignidade da missão humana. É para mostrar esse bem aos que ainda o desconhecem que escrevo contra o socialismo. Os senhores, que não sabem nada disso, podem me atribuir projetivamente os motivos mais estapafúrdios: ódio, inveja, ressentimento, fanatismo, o diabo. Pouco me importa. Eu sei o que estou fazendo e os senhores não sabem o que dizem. Idiotas reciclados. Jornal do Brasil, 31 de julho de 2008. Levei décadas para compreender que a sedução esquerdista não me conquistou, nem a mim, nem a meus companheiros de geração, pelo conteúdo ativo da sua proposta ideológica que só conhecíamos muito superficialmente, mas sim pela oferta implícita de um novo código de moralidade que chegava a nós, sem palavras, pela impregnação difusa na convivência diária. O que definia esse estilo era que os nossos atos já não seriam julgados pelo seu teor moral objetivo, mas pela sua conexão hipotética com os fins últimos do movimento revolucionário. Como esses fins eram remotíssimos e só acessíveis poeticamente, os sentimentos do grupo militante tornavam-se a única referência capaz de decidir, sem necessidade ou possibilidade de grande fundamento racional.
se a nossa conduta pessoal se enquadrava ou não nos padrões esperados. Libertávamos-nos da moral burguesa, escravizando-nos à autoridade racional de um círculo de companheiros cuja afeição se tornava o único fiador da salvação da nossa alma ante o tribunal da história. O apego ao grupo era fortalecido pelo ódio a inimigos que não conhecíamos, dos quais nada sabíamos, mas de quem imaginávamos com facilidade as piores coisas, deleitando-nos então de pertencer à comunidade dos bons. Se entendi que as coisas se passaram assim, foi através de autoexames francamente humilhantes, porém obrigatórios. Considerando-se a extensão e a gravidade dos crimes praticados pelo comunismo contra a espécie humana, o dever mais óbvio daqueles que se desiludem com ele é aprofundar a ruptura, investigando dentro de si até extirpar as últimas raízes do erro monstruoso em que se acompliciaram. No entanto, poucos fazem isso. A maioria limita-se a transitar da categoria de militantes para de idiotas úteis, às vezes até mais úteis do que eram como militantes. A principal razão disso é que abandonar o comunismo lhes custou um investimento psicológico muito grande. No instante seguinte estão cansados demais para um segundo esforço de autossuperação. Tratam então de acomodar-se no círculo mais próximo, a chamada esquerda democrática, e aí repousar na contemplação dos seus dois grandes méritos imaginários: o de aderir ao comunismo por amor à justiça, o de afastar-se dele em busca de mais justiça. Refugiando-se da mentira numa nova mentira, tornam-se facilmente chantageáveis por seus velhos companheiros, cuja amizade insistem em conservar como relíquia de um passado querido ou como analgésico contra a dor da separação ideológica. O preço dessa amizade é uma terceira mentira. Na perspectiva comunista, a ideia de relação pessoal separada da devoção partidária é um mito burguês desprezível. O recém-divorciado tem de se esquecer disso para poder fingir que seus antigos companheiros de militância são agora seus amigos sem nenhum interesse político, ao passo que eles, fiéis ao mandamento de jamais sobrepor as afeições do coração aos sagrados interesses do partido, estão ansiosos por uma oportunidade de usar politicamente o novo companheiro de viagem para dar sentido moral à continuação de uma amizade que, sem isso, lhes pareceria uma futilidade pecaminosa. Essa oportunidade aparece assim que o partido cria mais uma frente ampla, como o faz de tempos em tempos, angariando o apoio de uma variedade de correntes de opinião para objetivos cujas implicações de longo prazo a maioria não precisa enxergar nem compreender. Aí o militante transviado dificilmente resiste à proposta de agradar a seus companheiros de juventude sem perder uma sensação de independência tão deliciosa quanto ilusória. Reciclado como companheiro de viagem, volta a integrar a estratégia partidária sem o ônus da submissão explícita. É assim que se explicam, por exemplo, fenômenos como as epidemias de lulismo ou obamismo entre pessoas que se imaginam imunes a todo o apelo do seu passado esquerdista. Ao criar os Obamas e Lulas, a esquerda revolucionária faz como uma igreja que se abre por esperteza ecumênica ao retorno dos apóstatas para uma visitinha sem compromisso. Cumprindo o meu dever. O Globo, 30 de dezembro de 2000. Um homem de pensamento deve ser fiel à verdade tal como se lhe apresenta a cada momento no exame das questões concretas, sem deixar-se envolver por uma atmosfera mental que tinja todo o seu horizonte de consciência com uma tonalidade geral e prévia de esquerda, de direita, ou seja lá do que for. Pessoalmente, nunca me manifestei a favor de nenhuma política de direita, e é por pura indução psicótica e ressentimento de complexados que uns sujeitos de esquerda tentam enxergar em mim um feroz direitista. Deduzem isto das críticas que lhes faço. Raciocinam na base schmittiana do quem não está conosco está do outro lado, mostrando que nem sequer em imaginação podem conceber que exista uma inteligência livre, capaz de atacar o mal sem cair no automatismo mentecapto de supor que a simples inversão da ruindade faria dela um bem. Logicamente falando, a posição política de um indivíduo jamais pode ser inferida das críticas, por mais duras que dirijam uma ideologia ou partido, pela simples razão de que críticas idênticas podem ser feitas desde várias posições ideológicas. O zionismo foi atacado com igual vigor pela extrema-direita e pelos comunistas. O fundamentalismo islâmico é tão abominado pelos cristãos conservadores quanto pela esquerda feminista e gay ou pelos liberais modernistas e ateus. Só uma tomada de posição positiva em favor de determinadas políticas é que define identidade e compromisso ideológicos. A crítica é livre e pode vir de todas as direções. A mentalidade comunista, no entanto, desconhece a tal ponto a liberdade de pensamento, subjuga tão pesadamente a inteligência ao comando partidário que chega a catalogar a ideologia de um sujeito não pelas intenções e valores que professe, mas pela simples conjecturação hipotética e quase sempre paranoica do benefício político publicitário que partidos ocorrentes possam auferir de suas palavras.
ainda que oportunisticamente e contra a vontade dele. Na imaginação dos comunistas, ninguém afirma X ou Y com a simples intenção de dizer a verdade, mas sempre com a premeditação de algum resultado político, mesmo remotíssimo. É que eles pensam assim, são indiferentes à verdade e à falsidade, e só abrem a boca em vista de efeitos políticos. Por isso imaginam que o resto da humanidade também é assim. Foi com base nesse raciocínio alucinadamente projetivo que o Estado soviético chegou a condenar como crime a indiferença política por julgar que denotava sinistras intenções contra-revolucionárias. Boris Pasternak foi parar na cadeia por conta disso. Da minha parte, estou persuadido de que o homem de pensamento deve ser escrupulosamente comedido ao opinar a favor de qualquer política especial. Deve simplesmente fazer a crítica do que é ruim e perverso, deixando ao público e aos políticos, àqueles que se orgulham de ser homens práticos e que têm o dever de sê-lo, a decisão de políticas positivas que hão de suprimir ou remediar o mal. Ademais, se critica a esquerda porque hoje só existe esquerda. Não há direita nenhuma no Brasil. Há direitistas, mas cada um fechado nas suas convicções privadas, sem qualquer ação de conjunto. A prova mais patente é que a palavra direita só aparece na imprensa com conotações sombrias e criminais, jamais como a designação de uma corrente política que tem o direito de existir como qualquer outra. Apontar um homem como direitista é acusá-lo de conspirador, de golpista, de corrupto, de torturador. Tanto é assim que qualquer delito cometido em interesse próprio por analfabetos coronéis do sertão é imediatamente atribuído à direita, o que é pelo menos tão absurdo quanto enxergar a motivação ideológica esquerdista em todos os crimes cometidos por meninos de rua. Só se pode falar nesse tom impunemente, de uma minoria de párias sem voz nem poder. O curioso é que aqueles mesmos que sem temor de represália falam da direita nesses termos, provando com isto que ela não tem poder nenhum, querem nos fazer crer que existe, que é uma força organizada e manda no Brasil. Tudo isso é puro histrionismo de uma esquerda que sabe que está no poder, mas não deseja assumir as responsabilidades de sua situação. Hoje o establishment é esquerdista, a oposição também. Leiam as cartilhas de marxismo-leninismo do Ministério da Educação e me digam se um governo que educa as crianças nessa mentalidade não é comunista em espírito, conformado provisoriamente com o capitalismo que não pode suprimir. E qual governo sem forte inspiração comunista desejaria a supressão do sigilo bancário? Nessas condições, seria hipocrisia eu falar mal da direita só para me fazer de bom menino e afetar uma independência estereotipada. A independência autêntica não teme os rótulos que lhe queiram impor e não foge deles mediante o apelo a discursos de ocasião. Diz o que tem de dizer e pronto. A confusão que façam em torno dela corre por conta da malícia e da sem-vergonhice de cada um. Por que não sou liberal? Jornal do Brasil, 8 de março de 2007. Há muitos motivos para você ser contra o socialismo, mas entre eles há dois que são conflitantes entre si. É preciso escolher. Ou gosta da liberdade de mercado porque promove o Estado de Direito, ou gosta do Estado de Direito porque promove a liberdade de mercado. No primeiro caso, você é um conservador. No segundo, é um liberal. Durante algum tempo, você não sente a diferença. Quando a direita é ainda incipiente, nebulosa e sem forma, liberais e conservadores permanecem numa gostosa promiscuidade, fundidos na ojeriza comum ao estatismo esquerdista. Tão logo a luta contra o esquerdismo exige uma definição doutrinal mais precisa, a diferença aparece. Ou você fundamenta o Estado de Direito numa concepção tradicional da dignidade humana, ou você o reinventa segundo o modelo do mercado, onde o direito às preferências arbitrárias só é limitado por um contrato de compra e venda livremente negociado entre as partes. Nos dois casos você quer a liberdade, mas no primeiro o fundamento dela é material, isto é, definido por valores e princípios explícitos. No segundo é formal, isto é, definido por uma equação contratual cujo conteúdo está aberto à escolha dos interessados. Se você é um conservador, acha que um cidadão não tem o direito de contratar outro para matá-lo, muito menos para matar um terceiro, porque a vida é um dom sagrado que não pode ser negociado. Mas para o liberal, nada existe de mais sagrado que o direito de comprar e vender. A própria vida, inclusive. Se você acha que sua vida está um saco e quer contratar um profissional para dar cabo dela, nem o Estado nem a Igreja têm o direito de dar nisso o menor palpite. Já se quem está enchendo o saco é o seu bebê anencéfalo, a sua avó senil,
ou seu tio esquizofrênico, eles não têm capacidade contratante, mas você tem. Caso tenha também o dinheiro para pagar uma injeção letal e o enfermeiro para aplicá-la, nada poderá impedir que os três chatos sejam retirados do mercado mediante os serviços desse profissional. Curiosamente, não conheço um só liberal que atine com a identidade essencial de contratar um enfermeiro para dar uma injeção nos desgraçados, um pistoleiro para desestourar os miolos ou uma motoniveladora para reduzi-los ao estado bidimensional. Quando dizem que consideram a primeira alternativa mais humana, não percebe que estão apelando a um argumento conservador e limitando abominavelmente a liberdade de mercado. O conservadorismo é a arte de expandir e fortalecer a aplicação dos princípios morais e humanitários tradicionais por meio dos recursos formidáveis criados pela economia de mercado. O liberalismo é a firme decisão de submeter tudo aos critérios do mercado, inclusive os valores morais e humanitários. O conservadorismo é a civilização judaico-cristã elevada à potência da grande economia capitalista consolidada em Estado de Direito. O liberalismo é um momento do processo revolucionário que, por meio do capitalismo, acaba dissolvendo no mercado a herança da civilização judaico-cristã e o Estado de Direito.